Estamos aqui. Amém, glória a Deus, meus irmãos. A paz, novamente. Que bom que você está aqui. Sem mais delongas, meus irmãos, nós vamos passar a palavra de Deus. E antes de chegar na mensagem de hoje, nós vamos fazer uma pequena viagem, né, no que foi até agora, certo? Nós estamos na série Maranata, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E estamos falando sobre 4 pilares, né, de uma igreja que espera a volta de Cristo. Tem 4 pilares que nós precisamos na nossa vida, como igreja, como indivíduos, enquanto esperamos a volta de Cristo. Cristo está voltando, né? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, começamos essa série de mensagem. A primeira palavra foi sobre o amor. Amor que se multiplica, né? Um tipo de amor que se doa totalmente, sem ressalva, sem reservas, né? E é um amor que se multiplica porque é um amor que dá bom testemunho. E quando a gente dá um amor com bom testemunho, automaticamente outras vidas são afetadas, né? Então, primeira mensagem sobre amor, primeiro pilar. Segundo pilar, semana passada, sobre a fé. Nós precisamos ter fé, né? E principalmente uma fé que permaneça perante as dificuldades, perante as adversidades do dia a dia, perante as notícias que a gente escuta. Nós precisamos ter fé, amém? Hoje falaremos do terceiro pilar, que é santidade, né? Santidade como estilo de vida. Amém? E a semana que vem a gente vai falar sobre... Não vou falar, não. Semana que vem vocês vão descobrir. Então, hoje o tema específico da nossa palavra é santidade. Santidade como estilo de vida. E o nosso texto base está em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3. Você pega um pouquinho de água para mim? Pelo amor de Deus, ajuda aí. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3, todo mundo achou? Conforme você achar, fique de pé. Por favor, Glória a Deus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenha-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado por mais esse tempo em Tua presença, por mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra, o conselho, o direcionamento para a nossa vida. Obrigado, Deus, porque quando a palavra é pregada, a nossa vida, Deus, é endireitada, Deus. Que realmente as nossas vidas sejam endireitadas aqui hoje. Que nós possamos entender a Tua palavra e andar pelo caminho que ela nos mostra, Senhor. Pai, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Continua conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar. Obrigado, meu irmão. Santidade. Essa palavra não é desconhecida para nós, né? O ano passado, né, como tema da nossa igreja, do ano todo, era sobre santidade. Nós falamos muito sobre esse assunto, né? Mas não faz mal relembrar algumas coisas, né, pastor? Não faz mal, né? Não é porque nós falamos o ano todo que agora, esse ano, não vamos falar mais de santidade. Santidade é algo que precisa na nossa vida, precisamos manter, é um estilo de vida que nós precisamos ter, né?
pois é algo fundamental e nós precisamos continuar vivendo em santidade e enquanto nós esperamos a volta de Cristo. Amém? Nós não precisamos esperar como os irmãos aqui de Tessalônica, com os braços cruzados, sem trabalhar, fazendo nada, achando que Jesus já está voltando, não precisa fazer mais nada. Não. Nós sabemos que Jesus está voltando, então por isso nós precisamos sim esperar, mas esperar de uma forma ativa, de uma forma do jeito que a palavra de Deus nos convida a esperar Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o significado dessa palavra. O que é santidade, né? Palavra santidade, eu escrevi aqui, ser separado para um propósito sagrado, consagrado a Deus, refletindo o seu caráter puro e amoroso. Separação das práticas pecaminosas e dedicação à vontade de Deus, né? Então, meus irmãos, santidade nos fala de algo separado, algo que é exclusivo para um uso específico e só para aquele uso, certo? Preparando essa palavra, meus irmãos, Deus falou algo ao meu coração que nunca tinha me atentado a isso. Às vezes você já se atentou a isso, mas eu quero falar algo de cara, né? E eu escrevi assim: ser santos, como a palavra de Deus nos diz que nós somos santos, né? Não quer dizer que estamos tendo um estilo de vida santo. Não quer dizer que estamos nos santificando. São coisas separadas. Ser santo é uma coisa, o viver santo é outra coisa. Pode parecer uma coisa que vai em conluta um com o outro, mas na realidade não é. E eu vou testificar isso para vocês, da forma que o Senhor explicou para mim, eu vou explicar para vocês, muito simplesmente. O ser santo, o Espírito Santo falava comigo, o ser santo é comparado com a salvação. A salvação é algo que Cristo ganhou por nós, como? Através da cruz. Então, através da cruz, ele nos entregou a salvação como presente. E automaticamente ele nos entregou o ser santo. E explico por quê, né? Essa condição de santidade nos entregue através do que Cristo fez na cruz. Para sustentar essa tese, abre comigo em 1 Pedro 2,9. Ser santo é uma coisa, viver uma vida de santidade é outra, porém, as duas têm que andar juntos, viu? São separados na explicação, mas as duas precisam andar juntos. 1 Pedro 2,9, vou pegar aqui, meus irmãos, que hoje a dona Ive faltou. E eu vou ler aqui. 1 Pedro 2, 9, 10. Vocês, porém, são, vamos lá, geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, se a gente se baseia nesses versículos, além da condição de ser chamado de santos por Deus, e além da salvação, através da cruz, o Senhor nos entregou mais coisas, que são, vamos lá, nos deu outras qualidades, geração eleita. Ele nos fala que nós somos uma geração eleita. Quando uma pessoa é eleita, significa que é o quê? Escolhida. Ele escolheu a dedo cada um de nós. Além da salvação e além de Deus nos chamar de santos, ele falou, eu escolhi
cada um de vocês. Ele falou também que somos o quê? Sacerdócio real, somos sacerdotes, coisas que só algumas pessoas específicas podiam fazer esse tipo de trabalho, né? O sacerdócio. Mas nós hoje, pela graça de Deus, pelo que Cristo conseguiu na cruz, nos deu esse sacerdócio. Nós temos o livre acesso à presença de Deus para ter comunhão com Ele diariamente. Glória a Deus. Ele falou que nós somos nação santa, né? Povo santo, povo separado, povo adquirido lá na cruz. Não está escrito aqui, mas através da cruz, além disso tudo, ele nos deu o direito de quê? De serem chamados de filhos. Não filhos qualquer. Filhos de Deus. E depois disso tudo que nós falamos, eu poderia fechar a Bíblia e só orar e agradecer a Deus. Porque Cristo fez grande obra lá na cruz por nós. Cristo nos deu uma vida inteiramente completa e renovada por tudo aquilo que Ele fez, pelo sangue dEle. Amém? Então, meus irmãos, eu entendi que quando nós conhecemos a Cristo, quando Cristo nos conheceu, quando nós tivemos esse encontro, quando essa união aconteceu, automaticamente Ele nos salvou e nos chama de santo. Nós somos santos. Não porque eu estou dizendo, mas porque Cristo nos chama assim. Então nós somos santos. Amém? Está comigo? Glória a Deus. Né? Perguntas. Para que Ele nos entregou isso tudo? E aqui no texto a gente lemos que é para anunciar o quê? As virtudes, né? As virtudes daquele que nos chamou. Ele fez essa obra gloriosa, Ele nos salvou, nos vivificou, nos chama de santo, e não é à toa não é porque Ele tinha 2 horas de tempo, vou lá morrer na cruz para esse povo doido aí. Não, Ele tinha um objetivo específico para cada um de nós. E é qual? Aquele de anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Amém? Nós precisamos hoje, como santos, anunciar as virtudes de Cristo. Amém? Pois foi Ele que nos chamou. Então nós precisamos demonstrar e mostrar as atitudes de Cristo. E quais atitudes e quais virtudes Jesus mostrou? As do Pai. Não a deles, a do Pai. Então, hoje nós precisamos ter o mesmo estilo de vida e de comportamento que Jesus aprendeu com o Pai. Amém? Nós precisamos ter o mesmo estilo de vida, as mesmas atitudes, mostrar as mesmas virtudes que Cristo aprendeu do Pai. Sejam santos, porque eu sou santo. Está escrito em 1 Pedro 5,15. Sejam santos, porque eu sou santo. E perante essa palavra, meus irmãos, esse versículo, para mim, teve um significado diferente. Que é qual? Parece que Deus fala, sejam santos, porque eu sou santo. Mas não seja santo estático. Não seja santo como condição adquirida. Certo? Mas seja santo ativo. Para ser alguma coisa, para eu virar algo, eu preciso fazer algo. Então eu preciso praticar as atitudes e as virtudes para me tornar santo, como Ele é santo. Então, quando Deus fala, sejam santos, porque eu sou santo, Ele nos fala, pratique a santidade diariamente, com o seu comportamento, com as suas atitudes, com as suas escolhas, diariamente.
sejam santos e continuem sendo santos, pois eu fui santo no passado, eu sou santo, continuarei sendo santo e nunca pararei de ser santo. E vocês também, porque vocês são quem? Meus filhos. Então vocês são santos igual eu. Vocês e eu temos que transmitir as atitudes, o coração de Deus. Amém? Vocês concordam com isso, meus irmãos? Glória a Deus. Como santos, meus irmãos, precisamos entender essa condição, aceitá-la e vivê-la. E entendo eu que essa condição às vezes é difícil de aceitá-la. Entendo eu porque às vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim: ainda há sujeira aqui dentro. Ainda há coisas a ser mudadas. Ainda há lutas constantes. Eu, santo? Que nada. Eu não sou santo. E nem você, nunca você. E isso é um perigo. Isso é um perigo. E o Espírito Santo me fez essa pergunta em resposta a este meu questionamento. Porque, gente, entenda, todo mundo sabe que quando nós pregamos, a palavra vem, é para a gente, para quebrar as nossas pernas, para nos tirar do nosso eixo e nos colocar no eixo de Deus. E isso daí, para mim, é confrontador. Deus está tratando comigo enquanto eu preparava isso. E enquanto eu falava, como assim, eu santo? Você está doido? Né? E ele me perguntou assim, o Espírito Santo me respondeu, né, com uma pergunta: como que o Senhor te olha? Através de quem Deus te olha? Pode me responder? Através de quem Ele nos olha? Através de Cristo. Amém? Então, se Ele te vê através do sangue do próprio Filho amado, Ele te enxerga, sabe como? Santo, imaculado, inculpável. Ele te vê íntegro. Porque Ele te enxerga através dos olhos do sangue do Filho dele. Ele vê em você a marca do seu Filho. Ele sente o cheiro do Filho dele em você. Então, quem somos nós em contradizer o que Deus está falando aqui hoje sobre a nossa condição? Quem é você, quem é eu, com o meu orgulho e dizer: você está errado, Senhor. Quem está errado sou eu. Pois nós somos santos, porque Ele nos fez santos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Escrevi aqui, gente, esse conceito que temos de nós mesmos pode se tornar uma desculpa para não viver um estilo de vida santo. Já que estou cheio de pecado, para que me esforçar à toa? Já não vou mudar mesmo? Não vai mudar essa minha condição. Isso se torna um perigo. Isso se torna um freio que nós mesmos colocamos na nossa vida em dizer: não, Senhor, você está errado. Eu estou cheio de pecado. Eu estou cheio de coisas erradas na minha vida. Tenho que consertar muitas coisas. Estou longe dessa realidade. Aleluia. Se assim pensarmos, onde fica a graça de Deus? Onde fica o perdão? Onde fica a misericórdia? Nós estamos anulando a ação de Deus sobre a nossa vida. Você e eu, todas as vezes que relutamos com a palavra de Deus, que relutamos contra aquilo que Deus nos disse que nós somos, nós estamos anulando a graça, a misericórdia, o sangue dele. Nós estamos falando para ele que não precisava, Senhor, não precisava. Eu dava um jeito, quando eu estava bonzinho, eu chegava até você. Nós nunca iríamos ser santos
e nunca iríamos conseguir nada na nossa vida a não ser pelo sacrifício de Cristo Jesus. Aleluia. Precisamos mudar essa ótica hoje, entrar na ótica de Deus para parar de dar desculpas de viver uma vida santa. Temos que parar de dar desculpas de viver uma vida conforme o Senhor está chamando a viver. Precisamos parar de dar desculpas. Eu sou isso, eu sou aquilo. Entenda que é Ele que nos fez geração santa. É Ele que nos entregou isso tudo. Não somos nós que conseguimos algo ou que vamos conseguir. Aleluia. Partindo desse princípio, dessa ótica de Deus, entendendo e aceitando, sim, agora a gente pode passar para um outro estágio, que qual é? Como viver essa santidade? Como viver em santidade hoje em dia? Já somos parte do time dos santos, amém? Quem faz parte do time? Amém? Glória a Deus. Todo mundo aqui hoje entendeu que é santo. Segundo nome, Flávio Santos. Boi Santos. Marcelo Santos. Todo mundo Santos agora, depois do nosso nome. Fazemos parte do time dos santos. Agora, e que precisamos aprender como ficar em campos. Como jogar o jogo. É verdade? Como viver em santidade, meus irmãos? Eu adianto uma coisa, gente. Não vou entrar em detalhes de pecados, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, pois todos nós somos inteligentes, maduros o suficiente para entender o que é certo, o que é errado. Amém? Eu não vou entrar nesses detalhes, não. Mas abre em Gálatas 5:1, por favor. Gálatas 5:1. Isso mesmo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecem firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Mesmo capítulo, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o quê? O amor. Como viver em santidade? Vivendo livre, em liberdade. Vivendo essa liberdade que Cristo nos deu, meus irmãos. Nós precisamos viver. Precisamos viver mesmo. Parar de ter medo de viver. Cristo nos libertou do peso do pecado e da morte. E hoje nós somos livres, amém? O viver santo não é um peso. E nem deve ser um peso. Pois o real peso, o verdadeiro peso, Deus já tirou das nossas costas, que era o peso da morte e o peso do pecado. Ele nos livrou do verdadeiro peso. Agora hoje, viver em santidade não é um peso, uma dádiva. É uma bênção. Nós somos livres. Livres de viver a liberdade que Cristo nos deu. Em santidade. Aleluia. Viver em santidade, em liberdade. E que seja repreendido aquele pensamento diabólico que vem na nossa vida. Esse pensamento já veio e vai vir e vai continuar querendo entrar na nossa cabeça, que é qual? De que tirou o peso da morte e do pecado e colocou outro peso. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ah, mas isso não está certo, isso está errado. Meu irmão, viva em liberdade, em santidade. Se você, na sua comunhão com Cristo, reputar algo errado para a sua vida, se abstenha disso. Se o seu irmão não pensar da mesma forma, não o julgue. Andem vocês dois juntos em amor, um ao outro, ajudando.
Não tira a liberdade do seu irmão, porque da mesma forma que Cristo entregou a liberdade para você, liberou para o seu irmão. Às vezes o seu irmão vai chegar numa maturidade do mesmo nível da sua, que vai fazer a mesma coisa que você está fazendo. Hoje não vai estar fazendo. Viva em liberdade, deixa os outros viver em liberdade, sem acusar, sem apontar o dedo. Ajuda, auxilia uns aos outros. Vamos tirar isso das nossas mentes. Fomos libertos do verdadeiro fardo, igual eu falei. Hoje, precisamos viver em santidade, né? Seja livre, viva livre. Aleluia. E a palavra que nos falou o quê? Não se deixe submeter debaixo de o quê? De um jugo que não é mais o seu. Não deixe que o pecado novamente te prenda, te amarre e te faça de escravo de novo. Sirvam uns aos outros. Não use a liberdade para voltar a pecar, mas use-a para fazer o quê? Para se doar mais e mais a Cristo. Permaneça firme. Pois a liberdade não é libertinagem. São duas coisas separadas, distintas e totalmente opostas. Nós precisamos viver em liberdade, mas repito, com santidade, com retidão, não achando que tudo posso. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Não é verdade? Temos que ter esse princípio no nosso coração. Seja Cristo o nosso modelo de vida. Nós podemos ter vários irmãos como modelo, como espelho, como ajuda, como auxílio, beleza. Mas o modelo principal da minha vida, da sua vida, seja Cristo. Pois Ele, mesmo sendo homem aqui na terra, e mesmo estando debaixo da influência do pecado, Ele não pecou. Ele estava debaixo da influência do mesmo pecado, pois ele era homem igual a nós. Só que ele não pecou, ele não deixou se subjugar, não deixou se escravizar. Mas ao contrário, ele guerreou o pecado e venceu o pecado. Venceu para ele mesmo e para nós. Ele venceu isso para nós. Então o pecado hoje não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Ele não tem autoridade, porque Cristo o derrotou. Temos hoje a liberdade de viver uma vida santa, fugindo do pecado. Fugindo, rachando fora. E nós, meus irmãos, precisamos desse pilar hoje para esperar a volta de Cristo. Precisamos do amor, precisamos da fé e precisamos da santidade. Glória a Deus. Nós somos consagrados? Pergunta. Nós somos consagrados de verdade? Nós somos de Deus de verdade? Pois se nós somos, se Ele nos comprou, realmente nós somos dele. E a utilidade nossa é só no reino de Deus. Igual os utensílios do templo eram usados exclusivamente para um fim. Você também foi criado para ser usado só para um fim honroso, aquele de servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor, ao seu Deus. Amém? Entenda uma coisa, meu irmão. Você não presta mais para o mundo. Você não tem mais nada de útil para o mundo. Você não pode dar nada para o mundo. O mundo te quer porque quer te matar, porque quer me matar. O mundo te quer porque quer te afastar dessa verdade verdadeira, dessa santidade, dessa vida plena, dessa liberdade que Ele tem para nós. O mundo, o pecado, quer só te escravizar. Botar uma coleira e guiar a sua vida. Agora você faz isso, agora você faz aquilo. Quem manda na sua vida é eu. Morre. Cristo Jesus nos fez livres, livres de viver em santidade, uma vida santa, uma vida agradável a Deus.
E sim, meus irmãos, para viver uma vida santa e agradável a Deus, muitas vezes nós precisamos esmurrar, literalmente, o nosso corpo. Esmurrar a nossa vida. Porque a nossa carne tem desejos e sentimentos totalmente contrários ao Espírito. E nós estamos cientes disso. Nós vivenciamos essa luta diariamente e constantemente. Mas igual ouvimos na abertura do culto, eu venci o mundo. E eu estou com vocês até o fim dos tempos. Não temas. Eu estou com vocês. Eu dou força para vocês. Eu estou juntinho de vocês. Nessa luta, vocês não estão sozinhos. É luta, é guerra e nós temos que fazer contra nós mesmos, principalmente contra nós mesmos, porque muitas vezes, meus irmãos, o diabo está bravo comigo, o diabo está isso, está armando aquilo, o diabo está furioso, está fazendo isso. Gente, muitas vezes, 90% das vezes, somos nós. O diabo não faz nada. O diabo só assiste. Aí, ó, aprendeu direitinho. Não é verdade? Sejamos santos e entendamos que nós somos o que Deus diz que nós somos. E somos o quê? Somos o quê? Santos. Filhos também, mas santos. Amém? Glória a Deus. Amém. Fique de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Senhor Jesus. Te agradecemos, meu Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E realmente nós estamos alegres, Senhor. Nós estamos alegres, felizes, agradecidos pela obra do Senhor para conosco, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor vem fazendo na nossa história, Deus. Pai, eu sei que não acabou, Senhor. Eu sei que muitas coisas na minha vida ainda têm que ser mudadas, Senhor. Mas isso não é empecilho, Deus, para continuar, Senhor. Isso não é empecilho, Deus, para que a Tua obra continue na minha vida. A Tua obra de aperfeiçoamento, Senhor. Deus, Espírito Santo, continue essa obra de aperfeiçoamento na vida da Tua igreja, Senhor. Pai, queremos estar nas mãos do oleiro, Senhor. Molda-nos conforme a Tua vontade, Deus. Sim, Senhor. Doa o que doer, mas forma-nos conforme o Teu querer, Senhor. Pois nós somos santos e queremos levar e mostrar as Tuas virtudes a esse mundo, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Abençoa a vida dos meus irmãos e obrigado por mais um culto, Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós te agradecemos e a igreja diga amém. Amém, amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Fique firme na luta. Estamos juntos, amém?